Que a paz, o amor, a alegria, o discernimento, a cura, a libertação, a salvação entre no seu lar, na sua vida e na sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje eu vou falar sobre dois tipos de espíritos. O Espírito Santo e o Espírito Maligno. O espírito de profecia, que é o Espírito Santo, e o espírito de adivinhação, que é o Espírito Maligno, que não é de Deus. O profeta verdadeiro e o profeta falso. Atos 16:16. Certo dia, quando estávamos indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Então, aqui o primeiro ponto é para você reconhecer um espírito mau e um espírito bom, um espírito santo de Deus e o espírito maligno do diabo. Primeiro, discernimento espiritual. Tem que ter discernimento espiritual. Não tem como você primeiramente, para ver esse espírito se é bom, se é ruim, você precisa ter o discernimento espiritual, que é o quê? Que é um dom espiritual, vindo da parte de Deus, do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto, discernimento espiritual. Segundo ponto, veja quem é que está vendo ali o futuro, o que é que aquela pessoa está falando. Porque nós não fomos chamados para adivinhar CPF de ninguém e vida de ninguém. Nós, quando somos usados pelo Espírito Santo de Deus, quando somos levantados como profetas de Deus, nós não somos levantados para adivinhar CPF de ninguém. Isso aí todo mundo sabe, até os hackers. Então não é profeta quem faz isso. Espírito de adivinhação. Quem adivinha CPF dos outros é espírito de adivinhação. Não é de Deus. É maligno. O profeta de Deus, ele não vem para isso. Ele é levantado para salvar vidas, curar, interceder por elas e dar livramento. Para isso que existe profeta. Por que a terra se corrompe quando não tem profeta? Porque profeta recebe mensagem direto do trono de Deus, não é adivinhação. Ele recebe mensagem para entregar para o povo, direto do trono, seja ela de libertação, de cura ou de conserto. Porque profeta, ele não entrega somente coisas boas. Ele entrega uma profecia boa, mas às vezes ele entrega um conserto junto. Você vai por esse caminho que você vai se dar bem. Mas se você não for por esse caminho, você vai se dar mal. Ele não está te amaldiçoando, ele está te dando uma direção. O profeta é direção de Deus. Quem ouve um profeta prospera. Ele dá direção, ele dá livramento, ele dá libertação e ele dá cura através de quê? Da mensagem de Deus, que Deus passa para ele. Ele vai lá e conta para ele que está acontecendo aquilo, para ele falar para a pessoa mudar. Fala para a pessoa mudar. Se ela não quiser mudar, ela vai se dar mal. Não é o profeta que está amaldiçoando, é o Deus que está mandando recado, é recado. Mas na maioria das vezes nós somos levantados para interceder pela pessoa quando vai acontecer algo de ruim com ela. Isso não é adivinhação. Quando você sabe que vai acontecer alguma coisa ruim com uma pessoa que Deus te deu a revelação, é para tu interceder em oração por ela. E se tu tiver que falar, tu vai ter que falar. E como é que eu vou saber que é um profeta e não é uma adivinha? Veja como ela é. Primeiro aqui, ela era uma escrava. Quem é escravo não é liberto, não é usado pelo Espírito Santo. Um escravo não pode ser usado pelo Espírito Santo. Ele é escravo. Para ser usado pelo Espírito Santo, tu tem que ser de Jesus Cristo. Tem que ter aceitado Jesus como teu Senhor e Salvador. Tu tem que ser liberto, curado. Para ser usado pelo Espírito Santo, tu tem que ser liberto e curado. Para ser usado. Para ser habitado pelo Espírito Santo. Segundo ponto. Eles ganhavam dinheiro com as adivinhações dessa moça.
ela tinha dono terreno. Alguém que tenha dono terreno, por acaso, pode ser usado por Deus? É só você se fazer essa pergunta. Uma pessoa que se diz profeta, e tem dono nessa terra, ela não é profeta. Porque todo profeta verdadeiro tem um dono, Jesus. Então, para todo mundo saber que eu sou um profeta, eu sou de Jesus somente, única, e eu não adoro os outros deuses e não vendo o meu dom. Eles ganhavam dinheiro com dom, com adivinhação. Então, significa o quê? Eu tenho que ter discernimento para ver que é o Espírito Santo ou o Espírito maligno. Segundo, ela era uma escrava, ela não era liberta, tinha dono. Terceiro, ela tinha dono. Quem tem dono não é de Deus, porque aquele que é usado por Deus, dono dele é Deus. Se eu sou profeta verdadeiro, meu único dono é Deus, é Jesus. E eu não fui chamada para adivinhar CPF de ninguém, não. Eu não vim para vender meu dom. A diferença do falso profeta para o verdadeiro a maior é essa. Eu não vim para isso, para vender meu dom. Todo profeta verdadeiro tem vida santa, tem comunhão com Deus, jejum, oração. Ele não é apenas filho de Deus, mas ele é um amigo de Deus, a quem Deus conta tudo para ele. Isso é ser um profeta. É tu saber os mistérios profundos, escondidos, que só Deus pode saber. Pergunte para um adivinho alguma coisa que só você sabe, só você e Deus, para ver se ele sabe. Satanás só revela aquilo que ele já viu você falando. Ele só revela aquilo que todo mundo sabe. Pode ver que todo adivinho, ele só revela o que já existe, o que ele já viu, o que tu já falou. Ele nunca vai revelar algo de Deus, porque ele não é de Deus. O único que pode revelar o mundo espiritual de Deus é o próprio Deus. Então é muito fácil para mim saber que uma pessoa não vem em nome do Senhor. Ela é escrava, não é liberta. Ela tem dono nessa terra. Ela tem dono. Jesus não é o dono dela. Ela não é liberta. Ela tem dono. Ela é uma escrava. Não é livre. Os filhos de Jesus, os profetas de Deus, são tudo livre. É águia. Ninguém segura uma águia. O profeta de Deus é águia. Ninguém segura ele. Ele não tem dono. Então, o sinal maior é esse. Tem que ser livre, liberto, sarado, curado, santo, reto, temente a Deus. E ele intercede pelas pessoas, ele ora pelas pessoas, e ele dá livramento para as pessoas. Ele não vem adivinhar CPF. E qual é o maior motivo que eu sei que uma pessoa é um profeta de Deus e não é um farsante? Um profeta verdadeiro jamais se vende. Um profeta verdadeiro jamais vai vender seu dom. Está escrito na palavra. De graça eu vos dei. De graça vocês receberam. Deem de graça. Toda pessoa que cobra é falso profeta. Se alguém cobra para pegar, ele é um falso pastor, um falso evangelista. Ele é um falso missionário. Ele é falso tudo. Tudo nele é falso. Quem cobra para fazer a vontade de Deus é falso profeta. Não é verdadeiro. É só você ver. Cobrou, falso profeta. Toda pessoa que cobra para fazer a obra de Deus é falso profeta. Infelizmente. Está vendendo o que Deus deu. De graça recebestes. Então, de graça dei. Profeta de Deus não se vende. Nunca. Nunca, 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 nunca. Ele é curado, liberto, sarado, reto, santo, temente a Deus, e ele não se vende.